Olá, amigos do canal Jalmasa, como é que vocês estão? Tudo bem? Tudo tranquilos? Viemos para mais uma edição do seu Jornal do Masa. Para tanto, nós vamos utilizar o estado de São Paulo deste sábado, 28 de novembro de 2020, em sua edição 46.428, onde nós destacaremos no caderno Economia e Negócios a preocupante situação do desemprego no Brasil. Aliás, já na capa, na manchete, se chama a atenção para o assunto. Desemprego chega a 14,6% no terceiro trimestre e bate recorde. A taxa de desemprego no país subiu 1,3 ponto percentual e chegou a 14,6% no terceiro trimestre. O pior resultado da série histórica da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios Continuada do IBGE, iniciada em 2012. Veja então, traduzindo de maneira simples, nós vivemos a maior taxa de desemprego da história oficial feita pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, criado em 1936. O total de desempregados é estimado em 14 milhões e 100 mil pessoas. Dos estados pesquisados, a taxa subiu em 10, com destaque para o Nordeste. Bem, como eu disse, esta é a reportagem de capa. Porém, o conteúdo mais pesado encontra-se no caderno de Economia do Estadão, como dissemos, chamado de Economia e Negócios. Efeitos da crise é a maior taxa da série histórica da pesquisa, iniciada em 2012, e indica que o país tem hoje mais de 14,1 milhões de pessoas sem trabalho. Os piores indicadores estão na Bahia, onde a taxa de desemprego é de 20,7%, depois em Sergipe, com 20,3%, em terceiro lugar, também na casa dos dois dígitos, 20% para o estado de Alagoas, ante apenas 6,6% em Santa Catarina, apenas no contexto nacional, evidentemente, porque para ser considerado pelos economistas, pelos geógrafos, como pleno emprego, tem que estar entre 4,5% e 4%. Desemprego chega a 14,6% e bate recorde no terceiro trimestre, mostra o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. Mesmo o governo manipulando, além de manipular a chefia, nomear pessoas ao favor da divulgação de dados que favorecessem o próprio governo e cancelando o censo de 2020, não há forma de conter as informações verdadeiras. Agora, não pensem vocês que o IBGE está muito otimista em relação a 2021, o que nós estamos avisando aos senhores sistematicamente. Para economistas, desemprego pode ir a 17% em 2021. Ou seja, de cada 6 brasileiros que você conhece, um não terá atividade econômica no próximo ano. Esta é a pior taxa média da história deste país. Estimativa considera flexibilização das regras de isolamento, que tem levado o maior número de pessoas a buscar uma nova ocupação.
Isso então eles estão estimando que a segunda onda não venha a acometer o Brasil. Por isso se falou em flexibilização das regras de isolamento. Mas como nós sabemos, a própria vacina, na melhor das hipóteses, está prevista para o mês de março de 2021. No entanto, durante a semana, após analisarmos a vacina, nós vimos que o próprio laboratório, chamado de AstraZeneca, ele está negando a eficácia de 90%, como outrora ele havia anunciado. Então há muita incerteza acerca destes dados. Por sua vez, a Sinovac chinesa diz que a eficácia é de 95%. O fato é que, historicamente, não aparece uma vacina para uma pandemia em menos de 18 meses. Sendo muito franco para vocês, é quase impossível que até julho do ano que vem nós tenhamos uma suposta vacina para a Covid-19. Até porque nós estamos encontrando muitas mutações e é por isso que a vacina que faz a pesquisa sobre a cepa original, ela vai perdendo eficácia. Cenário: para Adriana do IBGE, processo é de melhora. Veja então que aqui nós temos alguém que está a favor do governo, é claro. Mas os economistas, pés no chão, já não falam com tanta certeza. Em alta, no trimestre móvel até outubro, o retorno deve ser maior e o desemprego deve subir com mais força, diz João Leal, economista da Rio Bravo Investimentos, contrariando o lado governamental distorcido declarado pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. Há um gráfico ao lado da fotografia da responsável pelo IBGE, não há vagas. Desemprego atingiu nível recorde no terceiro trimestre. Veja, em setembro de 2018, o desemprego no Brasil era de 11,9%. Um ano depois, em setembro de 2019, ele praticamente ficara estável, passando de 11,9% para 11,8%, mas com um pico de 12,5%. Em setembro de 2020, ele disparou, atingindo 14,6%. A reportagem foi feita pela sucursal do Rio de Janeiro e assinado pelo jornalista Vinícius Neder. Apesar dos sinais de recuperação da economia, a taxa de desemprego chegou a 14,6% no terceiro trimestre, uma alta de 1,3 ponto percentual na comparação com o período anterior, que foi de 13,3%. Foi o pior resultado da série histórica da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios Contínua, a chamada PNAD Contínua, iniciada em 2012 pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o famigerado IBGE. O total de desempregados no país é estimado em 14 milhões e 100 mil pessoas. Dos estados pesquisados, a taxa subiu em 10, com destaque para os estados nordestinos. Pelos dados do IBGE, foram fechadas 883 mil vagas de trabalho no terceiro trimestre. Ao mesmo tempo, a flexibilização das medidas de distanciamento social para conter a Covid-19 levou um número maior de pessoas a procurar por novo trabalho. A combinação desses dois movimentos fez com que o número de desempregados aumentasse em 1.302.000 pessoas em comparação com o segundo trimestre de 2020. Segundo economistas ouvidos pelo broadcast Estadão, houve melhora na passagem de agosto para setembro, mas o cenário do mercado de trabalho ainda é de fragilidade. Os dados divulgados pelo IBGE
confirmam o aumento da taxa de desemprego, já esperado por causa da peculiaridade causada pela pandemia. Bem, vamos encerrar esta edição. Evidentemente, a reportagem terá uma segunda parte em função da relevância, da importância e, claro, dos comentários tão importantes de economistas e geógrafos. É isso, gente. Fiquem bem, tudo de bom. Até a próxima. Tchau.